Bem-vindos à nossa aula de resolução de exercícios. Nesta aula, eu vou comentar alguns casos sobre o uso da vírgula. Vou falar mais detalhadamente sobre alguns casos que surgiram, algumas dúvidas, por isso estou gravando esta aula aqui um pouquinho improvisada para entregar este conteúdo para vocês, para resolver estes exercícios juntamente com vocês. Então, vamos lá. Primeiro caso que a gente tem aqui de vírgula, a gente tem o caso da vírgula restritiva e da vírgula explicativa, mas fica tranquilo que é muito fácil, só que é preciso prestar atenção nesse conceito. Olha aqui na tela. Então, a gente tem essa questão do uso da vírgula alterando o sentido da frase. A gente já viu lá na aula de pontuação, né, sobre o uso da vírgula, que a vírgula altera o sentido da frase. E aqui é muito sutil a diferença, então você precisa estar atento. Olha só, qual é a diferença de falar os políticos que são corruptos ficam ricos e os políticos, vírgula, que são corruptos, vírgula, ficam ricos? Qual a diferença de sentido desta frase? O que essas vírgulas ali fazem nesta frase? Vamos descobrir? Ó, aí a gente entra em uma matéria chamada oração adjetiva restritiva, mas não se assuste porque é muito tranquilo. Inclusive o nome já sugere que quando não houver vírgula, nós estaremos restringindo alguma coisa. Então, quando eu falo sem vírgula, os políticos que são corruptos ficam ricos, eu estou restringindo. Olha aqui na tela, é como se eu dissesse que existe um grupo maior e um grupo menor. Dentro deste grupo maior, eu tenho um grupo menor, que são os políticos corruptos. E estes políticos corruptos ficam ricos. Então, eu estou restringindo. Se não houver vírgulas, sempre essa ideia de restrição. E com vírgula, o que acontece quando eu coloco as vírgulas? Se eu coloco vírgula, significa que eu estou explicando, a gente está diante de uma oração adjetiva explicativa. Então, eu estou generalizando aqui. Os políticos que são corruptos, é como se eu dissesse que todos os políticos são corruptos, ficam ricos, porque esse termo, né, que está entre vírgulas, que são corruptos, está explicando o elemento anterior, que é os políticos. Então, com vírgula vai ter essa ideia de explicação de uma informação sobre aquilo, tá? Tranquilo, né? Então, vamos treinar mais um pouquinho, porque essa questão de oração adjetiva, explicativa e restritiva causa bastante dúvida. Então, quando eu escrevo assim, ó, agradeço aos meus familiares, vírgula, que me apoiaram. Coloquei a vírgula, isso significa que eu estou, acabei de falar, isso significa que eu estou explicando. E se eu não colocar a vírgula, qual o sentido? Eu estou restringindo. Então, se você quer dar uma alfinetada, uma indireta, né, lá na sua formatura, você vai dar uma indireta, aí você fala, agradeço aos meus familiares que me apoiaram. Aos que não apoiaram, então, dentro deste grupo, aos familiares que apoiaram e há aqueles que não apoiaram também. Então, você vai agradecer, você vai restringir aquele grupo específico. Tranquilo até aí? E na primeira você simplesmente está explicando, colocando uma informação adicional. Então, explicação na primeira, todos os familiares apoiaram. E na segunda a gente tem ideia de restrição, alguns familiares apoiaram. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes não faz sentido, tá? Olha isso aqui, ó. A minha mãe que mora no interior não sabe andar na cidade. Quando nós vamos restringir uma ideia, nós precisamos ter mais de um, né? Então, a gente precisa ter um grupo para fazer essa restrição. Quantas mães eu tenho? Então, a minha mãe que mora no interior não sabe andar na cidade? Será que eu tenho uma mãe que mora
na Europa, outra mãe quantas mães eu tenho? Não faz sentido eu fazer essa restrição, concorda? Então eu preciso explicar. O que mora no interior é uma explicação a respeito do estado da minha mãe. Então a minha mãe que mora no interior, estou explicando. Perceba que se eu tirar esse que mora no interior, a frase não perde o sentido, porque ali é apenas uma explicação, uma informação que ficou intercalada, tá? Então, aqui em cima a gente tem uma oração restritiva, então estou restringindo, está errado, tomem cuidado isso quando forem escrever na petição, tá? Porque você pode colocar aí de uma maneira equivocada, a gente já vai ver alguns exemplos aplicados à redação jurídica, mas eu trouxe estes exemplos aqui bem lúdicos, bem básicos, realmente para vocês entenderem esta diferença. Então, vamos lá. A testemunha Maria da Silva não está presente. Sem vírgula. Opa, estou restringindo. Então, existem mais testemunhas. Então, lá na sala de audiência, há 10 testemunhas. E a testemunha Maria da Silva não está presente. Estou colocando essa ideia de restrição sem vírgulas. A testemunha que viu o réu no dia do assalto não compareceu à audiência. Olha só que interessante. A testemunha que viu o réu no dia do assalto não compareceu à audiência. De novo, estou restringindo, deixando bem específico qual testemunha não compareceu. Agora veja este exemplo. A testemunha, nervosa e impaciente, mentiu no interrogatório. Nervosa e impaciente era um modo, né? Era o estado, a situação, o jeito que a testemunha estava. Logo, isso ficará entre vírgulas, é uma explicação ali, né? É um termo adicional. E eu posso deslocar esse termo também, e pode ficar de que maneira? Nervosa e impaciente, a testemunha mentiu no interrogatório. E aí, esse nervosa e impaciente, esse modo, ele vai ficar entre vírgulas. Nesse sentido, é tranquilo, né? A gente viu bastante também desse jeito lá na aula de pontuação. O homem, dizia Rousseau, é puro em estado de natureza. E veja a frase aqui de baixo. Aqui nessa frase, a gente tem travessão e embaixo a gente tem vírgula. Então, perceba que muitas vezes a vírgula ela pode ser substituída pelo travessão e também pelo parêntese, tá? Então, dependendo do contexto, aqui a gente tem um termo intercalado, pode sim ser substituído, tá? Bruno, chefe do gabinete, pediu exoneração do cargo. Então, Bruno, chefe do gabinete é o quê? É a explicação, é aquela informação adicional, então fica entre vírgulas, tá? E estaria errado se eu colocasse Bruno, chefe do gabinete, pediu exoneração, sem vírgula depois de gabinete, porque isso tem que ficar isoladinho. Perceba que se eu tirar chefe do gabinete, a frase não perde o sentido, então tudo certo. E as vírgulas e as conjunções? Muitas pessoas ficam com dúvidas nesse sentido aqui. A gente já viu, né, que as conjunções adversativas, que são aquelas que expressam oposição, como mas e os seus equivalentes, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, são obrigatoriamente precedidas de vírgula, tá? Então, a gente sempre vai colocar a vírgula antes de mas, antes de porém, antes de contudo. Tranquilo até aqui, né? Isso a gente já tinha visto. E agora, a dúvida que surge é, e se eu fizer uma frase, tá? Escrever uma frase, colocar um ponto e começar a próxima frase com portanto, ou com por isso, ou com logo. É muito comum esse tipo de construção nas nossas petições. Então, eu posso sim escrever uma frase e começar a próxima oração com não obstante. E aí, lembrando que é não obstante e não inobstante, tá? Inobstante não existe, é não obstante.
E aí, como vai ficar essa vírgula depois do não obstante, depois do todavia, né? Se começar no início da oração, eu coloco vírgula, eu não coloco vírgula, como fica? A vírgula é facultativa. Veja aqui, ó. Não há provas suficientes neste caso. Portanto, e aí aqui a vírgula, sim ou não, eu prefiro colocar vírgula, sempre coloco a vírgula. Portanto, o réu deve ser absolvido. E isso vale para todas essas conjunções. Então, portanto, por isso, logo, todavia, essas conjunções conclusivas, adversativas. No entanto, a gente tem uma exceção, que é o mas. O mas, ele até pode começar a próxima frase, a próxima oração, mas ele não vai levar vírgula em seguida. Não há vírgula depois do mas. Não há vírgula depois do mas, tá? Ai, prof, mas nunca vai haver vírgula? Eu vou mostrar um caso aqui que pode até acontecer, mas não é por causa do mas. O mas não tem nada a ver com isso, tá? Se houver algum termo intercalado, vai haver vírgula devido àquele termo e não devido ao mas. Então, a vírgula sempre vem antes do mas. Antes do mas. Lembra lá da aula de pontuação que eu falo que a vírgula sempre vem antes do mas? Estudou, vírgula, mas não passou na prova. Até aí tudo bem, né? A gente já tinha visto isso, espero que isso já esteja bem fixado. E aí pode acontecer de existir uma vírgula depois do mas quando tivermos um termo intercalado. Veja este exemplo. A prefeitura anunciou que não multaria os motoristas que cometessem infrações nos primeiros meses de validade das novas regras. Mas, a partir de janeiro, todos teriam que se adaptar às novas exigências. Perceba que a partir de janeiro é um termo intercalado, é um adjunto adverbial de grande extensão. A gente viu este tema lá na aula de pontuação. Se você ainda não entendeu, volte lá, assista com calma, tá? A partir de janeiro aqui, obrigatoriamente, precisa estar isoladinho por vírgulas. Por isso que há uma vírgula depois do mas, e só nesses casos que a vírgula vai existir ali. E a vírgula e o e, que causa tanta dúvida, eu tenho já uma aula gravada sobre isso, mas eu quero reforçar aqui para que você saia desta aula muito convicto e com toda essa habilidade aí na hora de usar a vírgula com a conjunção e. Então, olha só, a testemunha entrou, vírgula, aí eu coloquei entre parênteses, a testemunha foi ouvida. Ou seja, a testemunha entrou e foi ouvida. Essa vírgula ali está errada por quê? Porque a gente só vai colocar uma vírgula antes do e, antes do e, quando o sujeito da oração, a gente tem duas orações e o outro sujeito é diferente. Então, aqui a gente tem o mesmo sujeito, só tem um sujeito que é a testemunha. A testemunha entrou e foi ouvida, então não há vírgula aí. Agora, a testemunha entrou e a audiência começou. Perceba que a gente tem dois sujeitos aqui, tá? Tem uns sujeitos diferentes. Quem entrou? A testemunha. Quem começou? A audiência. Logo, eu coloco uma vírgula antes do e. E eu posso colocar uma vírgula após o e? Alguém já me perguntou isso. Sim, se houver um termo intercalado. Então, veja este exemplo. O bom político promete e certamente não cumpre. Então, esse certamente eu coloquei entre vírgulas ali para dar ênfase, tá? Então, existe vírgula aí, mas também é para isolar o certamente. E antes, a gente também tem essa opção aqui, ó. O político promete e não cumpre. Por que tem uma vírgula aí? Porque aqui o e, ele exerce essa oposição, ele exerce a função de mas. E lembre-se de que quando o que exercer a função de mas,
vírgula nele, porque lembre-se de que quando a gente tem, né, porém, contudo, todavia, entretanto, mas, sempre a vírgula antes dessas ideias opostas, então com e não seria diferente. Bom, eu trouxe estes exemplos para vocês, espero que vocês refaçam aí, vejam com calma. Se tiverem alguma dúvida específica, deixem aqui nos comentários. E espero que vocês tenham entendido todos os usos aí em relação à vírgula. Sempre vai surgir uma dúvida ou outra. A gente tem inúmeros casos, a gente tem inúmeras formas, né? Lembre-se de que não há apenas uma maneira de usar a vírgula. Em alguns casos vai estar correto, em outros casos é uma questão de estilo. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui que eu responderei para você. É isso, povo. Um abraço e até mais.